Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar seguimento, então. Boa noite, bom retorno a todos. Vamos lá para a nossa aula. Opa, calma. Nossa aula 4. Tá bom? Então, para a gente se encaminhando aí para os finalmente dos materiais, né? A gente vai entrar em vidros e polímeros, tá? Então, para a gente não perder o foco, a gente vai reforçar aqui quais são as metas de aprendizagem da aula, tá? Então, a gente vai ter traçar a definição, características e a importância dos vidros como material de construção, explorar as propriedades presentes nos vidros e os respectivos processos de fabricação, compreendendo o processo industrial de fabricação do vidro, conhecer os tipos de vidros mais utilizados e os seus locais mais adequados, distinguir os polímeros naturais em relação aos polímeros sintéticos, compreender a importância dos polímeros como materiais de construção e conhecer a classificação conforme a sua produção, e identificar os tipos de polímeros mais utilizados como material de construção civil, certo? Então, vamos lá. Os vidros são todos iguais? Né? Fica aqui a reflexão. E reforça sempre, né? Os materiais apresentados aqui para vocês, eles vão ser aplicados, ou são aplicados na realidade, em suas melhores soluções, né? Sempre esse reflexo tem que estar muito forte para vocês. Vamos lá. Então, vidros, né? Quais são as características gerais do vidro? O vidro é um material curioso, né? Porque ele não é nem gasoso, nem sólido e nem líquido, tá? Em termos físicos, tá? Ele é um material amorfo, tá bom? Ele tem características de materiais em estados diferentes, tá? Ele é rígido, certo? Ele é duro, vidro, ele é bastante rígido. Só que ele tem um material molecular desordenado, tá? Ele tem esse arranjo desordenado, faz com que ele tenha um aspecto muito semelhante a um líquido, e é por isso que ele tem transparência, tá? Certo? Vamos lá. Então, quais são os tipos de vidros que a gente tem no mercado, certo? Primeiro a gente tem os vidros ocos, né? Onde é que a gente encontra esses vidros ocos, tá? Em garrafas, frascos e recipientes. Então eu tenho aqui a fabricação do vidro. Geralmente esses vidros aqui eles são feitos por sopro, tá? O sopro é um trabalho bem legal. É até terapêutico a gente ficar vendo é, vídeo de fabricação de garrafas e tigelas e outros elementos em vidro, tá bom? A gente tem os vidros planos, aqui sim os vidros planos muito utilizados na construção civil, tá? A gente vai utilizar os vidros planos aonde? Geralmente em esquadrias, né, que é a parte da janela e da porta, e em divisórias, então tem bastante vidros, divisórias de vidro, tá? Que aqui tem algumas chapinhas de vidro. Nós temos os vidros finos, tá? Que são aqueles vidros extremamente finos que a gente vai encontrar em lâmpadas, ampolas e em alguns aparelhos eletrônicos, tá? E os vidros curvos, tá? Os vidros curvos. A gente tem aplicação em construção civil, sim. Até coloquei aqui o exemplo de uma sacada bem diferente aqui, bem interessante. Eu particularmente não gosto aqui. É por aí, Lilian. Interessante, né? Eu não, particularmente, não gosto de vidro utilizado como ele é utilizado, principalmente aqui no Brasil, tá? Uma série de questões, a gente pode até estender isso no momento, tá? E eu vou utilizar bastante vidro curvo em automóveis, né? Nas questões automobilísticas, principalmente, tá? Então vamos lá. Quais são as características do vidro? Primeira característica, alto índice de transparência, tá? A segunda característica, dureza elevada para um material produzido artificialmente. Então, assim, o vidro é muito duro, tá? É muito duro mesmo, tá? E a gente pode passar por processos de fabricação de peças de vidro que permite com que ele fique mais duro ainda, tá? O vidro, ele é estanque e ele é impermeável. Então, o vidro, ele é impermeável, tá?
Ele não deixa passar água, tá? Ele é um excelente isolante térmico se utilizado da maneira correta, tá? Se a gente utilizar o vidro de maneira incorreta, ele passa a ser um isolante térmico do jeito errado, tá? Cria uma estufa. Não, estufa é um isolante térmico, tá? Característica 5, ele tem um baixo nível de condutividade térmica, ou seja, eu posso ter um vidro tendo incidência de luz do sol durante muito tempo, que ele vai estar quente, mas ele não vai estar quente como um metal, por exemplo. A gente vai conseguir pôr a mão no vidro, tá? E a característica 6 é um material com alta capacidade de ser reciclado. A gente pode utilizar o vidro reciclado de diversas maneiras, tá bom? A molecada aí que é do meu tempo vai saber como é que a gente pode reciclar o vidro na hora de soltar pipa, né? Vamos lá. Ele utiliza um recurso abundante na natureza e o seu processo de fabricação é relativamente simples, tá? Outra coisa, o vidro tem uma facilidade de limpeza muito grande, tá? Ele é antiaderente e ele é impermeável, ou seja, a gente pode lavar, tá? Se for liso, é isso aí, João. Se for liso, então ele é muito mais fácil de lavar, tá? E eu uso muito pouca energia, preciso usar muito pouca força para poder limpar o vidro, tá? E outra coisa é que o vidro ele tem diferentes índices de refração, tá? Então a gente tem que entender essas características aqui para saber a maneira correta de aplicar esse vidro, tá bom? Vamos lá. Outra característica, eu posso colocar o vidro de diversas cores, tá bom? Eu posso ter diferentes níveis de resistência, tanto a choque físico, contato mesmo, quanto choque térmico, tá? E eu posso fazer com que o vidro regule o controle de luminosidade e raios solares que vão entrar naquele ambiente, tá bom? E aí a gente entra nas propriedades, tá? Primeira propriedade do vidro, a transparência, tá? Então, com o vidro, a gente garante iluminação natural é, no ambiente e visão externa daquele ambiente, tá? Então eu posso garantir a transparência garante tanto a iluminação quanto a visualização, tá? O vidro ele tem alta resistência, alta dureza, então ele tem essa resistência de impacto principalmente, tá? Então por isso que a gente pode usar uma janela de vidro, por exemplo, e garantir que vai ser muito difícil aquilo passar por um processo de ataque, de quebrar o vidro, etc, tá? O isolamento acústico, tá? Ele vai depender do tipo de vidro que eu estou usando, da espessura do vidro, então quanto mais espesso, mais isolante, e eu posso utilizar outras estratégias, algumas combinações para garantir esse isolamento térmico e acústico, tá? Vamos lá. O vidro ele tem uma resistência química muito boa, tá? Então, ele é muito dificilmente atacado por agentes biológicos, tá? Eu preciso, assim, de elementos químicos muito fortes para agredir o vidro, tá? Para eu agredir o vidro de maneira muito densa, eu tenho que passar por um processo de jateamento, né? Ou seja, alta pressão, a jogar areia naquele vidro para que ele perca aquela transparência, é a característica principal dele, tá? Então, outro elemento importante é a sua estanqueidade, ou seja, ele não absorve. Ataque biológico, Carla, é fungos, bactérias, esse tipo de coisa, entendeu? Você não vê vidro embolorando, por exemplo. A gente vê vidro sujo, mas não embolorado, tá? Ahn, então, como ele é impermeável, ele não absorve nenhum tipo de líquido, tá? Então, eu garanto esse nível de estanqueidade dele, tá? Eu garanto as características, é óbvio. Se eu ficar deixando sujo, não dá muito certo, né? Mas como eu disse antes, é fácil de limpar, então a gente vai. O vidro em si, ele é um material frágil, mas ele não é fraco, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, o vidro em pisos, tá? A gente vê ali aquele prédio em São Paulo, tem um prédio nos Estados Unidos que o pessoal anda ali para ver o chão e tudo mais.
E eu posso passar o vidro para um processo de têmpera, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Outra coisa importante do vidro é a capacidade ótica dele, ou seja, eu fabrico lentes, né? Então eu tenho aumento de visualização, como uma lupa, tá? Aqui ele coloca alguns exemplos para a gente interessante, como óculos, microscópios, máquinas fotográficas, lunetas, telescópios, né? São todos feitos com lentes de vidro, tá bom? E como é que é, então, a fabricação do tal do vidro? Então, o elemento principal dele é a sílica, né? É o dióxido de silício, que é o SiO2, certo? Ele vai estar presente basicamente em rochas, em areias, em quartzo e em alguns outros elementos minerais, tá bom? E o vidro ele é uma mistura de materiais, tá? Eu posso inserir ingredientes na minha sílica para obter aquilo que eu quero de melhor característica. Ele é resistente à temperatura, sim, o Gilson. Ele tem uma baixa condutividade térmica, tá? Ele fica exposto à temperatura, mas ele não deforma, ele não quebra, tá? Choque térmico já é um pouquinho diferente. Por isso que a gente usa muito elemento de vidro, por exemplo, em cozinha, né? Panelas, frigideiras, assadeiras, etc. Tá? Então, eu vou ter ali, acrescentar alguns elementos químicos, tá? Que eu posso acrescentar, por exemplo. O carbonato de sódio, tá? Ele vai minimizar o ponto de fusão. Não sei se vocês lembram, o ponto de fusão é o ponto em que ele passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, eu passo desse ponto em altas temperaturas. Se eu quiser diminuir esse ponto de fusão, é, então eu vou utilizar carbonato de sódio. Eu posso usar o óxido de cálcio, por exemplo, ele vai estabilizar a mistura do meu vidro, ele aumenta a durabilidade, tá? O meu vidro fica muito mais resistente. Eu posso adicionar tanto magnésio, alumina, óxido de alumínio, para que eu tenha maior resistência a choques mecânicos, tá? E eu posso adicionar pigmentos, tá? Para poder ter vidros de cores diferentes, tá bom? Então aqui, ó, tem uma imagem bem bacana do processo de fabricação do vidro float, que é o vidro mais comum que a gente usa, que são os vidros que a gente encontra nas esquadrias, tá? Então aqui eu vou adicionar areia, calcário, soda e a sucata de vidro, tá? Ele vai passar por um forno a 1.600 graus Celsius, tá? A 1.100 graus Celsius aqui ele vai sair como vidro fundido, tá? Eu passo então ao banho de flutuação, então eu vou diminuir a temperatura desse vidro, tá? Esse vidro vai passar por esse estanho fundido aqui, ele vai sair a 150 graus Celsius e eu vou fazer o recozimento desse vidro, tá? Eu vou aumentar a temperatura dele de novo, tá? Então, quando eu aumento a temperatura, abaixo a temperatura e aumento a temperatura de novo, a gente está colocando ali um choque térmico naquele vidro, tá? Tô aumentando a resistência dele, por isso que a gente chama de vidro temperado, por exemplo. Então, esse é o processo de tempera, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de vidros que a gente utiliza, então, na construção civil? Em primeiro lugar, a gente tem um vidro comum, tá? Que é aquele vidro que ele é numa chapa fina, que a gente vai utilizar basicamente nas janelas que a gente tem no dia a dia, janelas, portas, divisórias, etc. Tá? Eu tenho o vidro temperado, então o vidro temperado ele passa por essa camada, esse processo adicional de aumento de temperatura e resfriamento logo em seguida para adicionar essa têmpera, então meu vidro fica muito mais resistente, tá? E é interessante aqui fazer um parênteses, que ele vai ficar muito resistente a impacto direto, mas as suas bordas vão estar extremamente frágeis, tá? Você pode aplicar uma força muito grande ali no meio da chapa de vidro. Se eu pegar um martelinho e der um tequinho só na quina do vidro temperado, ele estoura inteiro, tá? E ele vai estourar em pequenos caquinhos com arredondados que vão ali diminuir bastante a incidência de acidentes, tá?
A gente tem os vidros laminados, que os vidros laminados são de diversas ordens, tá? Que nada mais é do que eu ter lâminas de vidro, tá? Então eu tenho várias chapas de vidro, umas coladas com as outras, com algumas películas no meio, tá bom? Então, esses vidros laminados, eles são muito comuns em fachadas inteiriças de vidro, em vidros, por exemplo, de proteção à blindagem, vidros isolantes, etc. Tá? E aí a gente também tem o vidro aramado, que eu vou acrescento na fabricação desse vidro uma camada de tela metálica dentro dela, que é o que a gente chama de vidro de segurança, tá? Isso, o Duralex é um tipo de vidro, Lidiane, isso, exatamente, tá? Então, esse vidro aramado, ele é utilizado, por exemplo, em rotas de fuga, em janelas de áreas protegidas contra incêndio, que vão garantir que o vidro não vai estourar e que se ele estourar vai manter aquele espaço fechado, tá bom? E todos esses vidros aqui, eles são... Isso, Samuel, esse vidro é muito legal, porque é um vidro feito de açúcar, tá? É super interessante. Para quem gosta de curiosidades de ciência, o pessoal do Manual do Mundo, que é um engenheiro também, que faz, que é o Iberê Rocha Costa, não lembro, ele fez um vídeo recente sobre a fabricação desses vidros de filme, tá? É bem legal. Eu tenho uma NBR específica para determinar essas questões do vidro, que é a NBR 7199, que foi atualizada em 2016, tá bom? Vamos lá. Vidro float ou vidro comum, tá? Ele pode ser incolor ou colorido e a sua espessura é uniforme. Espessuras de vidro são de 2 a 12 milímetros, eles podem ser produzidos até 22, tá? Ele vai ser o tipo liso, eu tenho o tipo martelado, eu tipo canelado, o tipo jateado, mini boreal, pontilhado e estampado, tá? Então, quando você tem aquelas janelas, aqueles vidros um pouco diferentes, eles vão ser aqui geralmente variações do vidro float ou comum, tá? Que eu quero garantir entrada de luz, tá? Mas eu não quero deixar aquele ambiente 100% transparente, eu vou garantir uma certa privacidade, tá? O vidro temperado, ele tem uma resistência à fricção e é 5 vezes mais resistente a choques térmicos do que os vidros comuns. Então, quando a gente tem elementos, principalmente de cozinha, elementos que vão estar em áreas que são extremamente suscetíveis a calor, eu vou utilizar o vidro temperado, tá? Eu vou utilizar também o vidro temperado como elemento estrutural autoportante, tá? Que eu não preciso do caixilho, que é aquelas molduras do vidro para poder suportar, tá bom? Não recomendo muito, tá? Vidro temperado virou moda no Brasil, o pessoal fazer fachada de vidro, tem muito problema, porque o vidro também, assim como qualquer outro material, tem retração e expansão das suas dimensões devido ao calor e, enfim, pode gerar muito problema, tá? Vidro, deixa eu ver aqui, não, vidro laminado. Então, eu vou ter diversas espessuras de cores, eu vou utilizar, por exemplo, divisórias, esquadrias, vitrines, guarda-corpos, tá? Então, essa lâmina, né, essa camada, ela vai utilizar, por exemplo, se o vidro estoura, por exemplo, né, ele não esfarela e quebra e tudo. O blindex é o vidro temperado, tá, Carla? A gente costuma chamar de blindex, mas blindex é uma marca, tá bom? O blindex é um vidro temperado, mas é assim, é, é uma marca, tá? Ah, eu vou utilizar essas películas, por exemplo, eu vou ter aquelas películas reflexivas, tá? Eu vou ter películas de cores diferentes. Então, de acordo com a quantidade de absorção de temperatura, de luz, eu vou ter cores diferentes. Tem alguns estudos muito interessantes que trabalham com cores, diferentes tipos de cores e a temperatura que fica dentro do ambiente, tá? E aí eu tenho o vidro aramado, que é o que a gente chama de anti-chama, tá? Ele é muito resistente a fogo e a corrosão, né? Porque o vidro tá, o arame, né, tá dentro do vidro. Então ele não corre esse risco de sofrer decomposição ou se enferrujar, tá? Ele não vai estilhaçar esses fragmentos, então ele vai poder manter essa... Espelho ô Jéssica, o espelho é um vidro com uma lâmina.
tá bom? É um vidro laminado, tá? É uma lâmina de prata, certo? Aqui a gente tem os vidros insulados, que são vidros duplos, pode ser até triplos, tá? Então eu tenho duas placas de vidro e entre eles eu não tenho nada, tá? Eu posso ter uma camada de ar, eu posso não ter nada, é retirado a vácuo, tá? E aí eu tenho uns resultados assim térmicos e acústicos excelentes, tá? Porque se eu tenho ar ou se eu não tenho nada ali dentro, e quando eu falo nada, gente, é nada, é vácuo, tá? Tem nada, como se tivesse zero espaço ali. Aquilo ele vai manter a temperatura muito controlada e ele não vai ter dissipação do som, tá? E eu tenho vidros de controle solar, tá? É, esse vidro de controle solar eu vou ter aplicação de lâminas diferentes aí, tá bom? Inclusive existem vidros que têm algumas aplicações de elementos eletrônicos dentro dele. Sabe aquele vidro que ele tá transparente e eu aperto um botãozinho, ele fica opaco do nada? Aquilo ali são alguns elementos de componentes eletrônicos que fazem isso, tá? Eles alinham e desalinham as moléculas do vidro. É um negócio assim muito interessante, tá? Vidro refletivo, que é o vidro espelhado, né? Como a Carla, a Jéssica colocou aqui, é o espelho, tá? E quando eu tenho esse refletivo, eu posso ter uma película nesse vidro que não vai deixar o ambiente ser exposto, tá? Isso, tem, não só no Japão, viu, Henrique? Em vários lugares eles colocam isso, tá? É muito bacana. É, assim, tecnologia, né, pessoal? É muito interessante a gente trabalhar com isso, né? Ah, então eu tenho esse elemento aqui, desse vidro refletivo, ele coloca aqui no material que eu não preciso de instalação de cortinas ou persianas, mas isso não é verdadeiro não, tá, gente? Porque assim, tem um ponto importante em relação ao controle assim, ele vai refletir o ambiente que tem mais luz. Então, o vidro refletivo, por exemplo, geralmente durante o dia está mais iluminado lá de fora. Então, o lado de fora, ele vai refletir a luz que está lá dentro. À noite, se eu estou trabalhando num ambiente que tem esse vidro refletivo, tá? À noite, o espaço interno fica mais iluminado que o espaço externo. Então, à noite eu consigo ver. Então, ele assim, essa coisa de não precisar de, de persianas, de cortinas, não é mais ou menos, não é assim não, tá? O vídeo impresso também, que é uma tecnologia bem interessante. Eu vou fazer impressões nas camadas superficiais desse vidro e eu vou ter ele ali como um elemento para ajudar a deixar a transparência controlada, tá bom? Então, ó, aqui eu coloquei uma imagem bem interessante para vocês sobre a composição de uma esquadria, tá? E aqui é uma esquadria do vidro insulado. Então dá para vocês verem aqui, quando a gente tem esse vidro insulado, tá, o que que acontece? Eu tenho o vidro externo e o vidro interno, e aqui, ó, eu tenho essa camada de ar desidratado, tá? Então eu tenho um controle de ar muito bem colocado aqui para poder proteger, né, o ambiente interno do externo, tá? Então o som, ele ultrapassa os ambientes através de vibração. Então, na hora que o som bater nessa janela, ele vai vibrar o vidro aqui, ele já não vai vibrar o externo direto, né? Eu vou ter essa camada desse ar desidratado aqui, que vai dificultar a transmissão dessa vibração do som para o vidro externo e vice-versa. A mesma coisa do calor, tá? Então, os fótons, eles vão atingir aqui o vidro, tá? E eles vão ter que passar por essa camada de ar aqui, que vai dificultar, por exemplo, a sua total passagem da quantidade de fótons para o lado interno. Então, ele controla a temperatura desse jeito. Mas, assim, é uma esquadria muito mais cara, né? Então, vocês veem que tem alguns elementos, assim, muito interessantes. Eu tenho que ter selagens específicas, primeiro, para o ar não escapar, para a água não entrar, enfim, tá bom? Então, onde é que a gente vai aplicar esses materiais aqui? Primeiro, nas esquadrias, que é o mais comum, né?
Segundo lugar, nos guarda-corpos. E aqui eu vou colocar algumas aplicações para vocês, e aí, se vocês me permitirem, eu vou dar alguns pontos de vista particulares meus, tá? De novo, tá, gente? Em certas circunstâncias não existe certo e errado, existe preferências pessoais. Mas, assim, guarda-corpos de vidro servem para proteger pessoas. E vidro, dentro dos outros materiais, eles são mais perigosos do que os materiais mais comuns, tá? Então, eu não tenho preferência e desculpa se vocês gostam de guarda-corpo de vidro. Eu acho particularmente brega pra caramba, tá? Eu tenho divisórias de vidro, tá? Então, até essas divisórias de vidro, a gente estava comentando aqui do banheiro, que a gente pode controlar o fechamento, não, tá? Eu tenho blocos de vidro, que isso aqui são elementos super interessantes. Então, também tenho camadas de ar dentro desses blocos que vão garantir ali um, um bom conforto térmico e acústico para os ambientes, tá? E aqui os blocos de vidro podem ser de tipos de vidros diferentes, não precisa ser 100% transparente, enfim, é bem legal. Coberturas também é interessante, e aqui fica um adendo muito interessante, esses dois elementos aqui. Coberturas e fachadas é muito lindo em lugares que tem pouco sol, tá bom? No Brasil, dá muito errado isso. Se a gente não fizer direito, dá muito errado, tá? Lembre-se, o arquiteto sabe trabalhar com a localidade em que ele vive, tá bom? Então, eu não vou meter teto de vidro num país como o Brasil que assim, faz sol 9 meses no ano, praticamente. Tem lugar que faz 12. Mas, na média, são 9 meses do ano que faz muito sol, tá? Em escadas também, tem escadas maravilhosas, lindas de vidro, mas, de novo, são muito bonitas. Mas eu acho pré, me desculpa, tá? É, eu posso fazer a própria estrutura de vidro se eu utilizar os vidros corretos, a estrutura do vidro é autoportante, então, são resultados estéticos interessantes, tá? E eu posso fazer piscinas também. Exatamente, esse é um detalhe, tá, Henrique? A galera gosta de usar vidro porque não limpa. É bem isso, é muito bacana. Eu também adoro bloco de vidro, assim. São elementos, assim, super interessantes e estão dentro da arquitetura tradicional brasileira, de certa forma. E aí a gente entra, por fim, em polímeros, tá? Vamos lá, polímeros. Polímeros eu vou tentar ir um pouco mais devagar, entender para quem sabe, exatamente. Alguns elementos é muito interessante a gente entender o dia a dia de uso também, né? Exatamente, é muito lindo na foto, no dia a dia não é. Então vamos lá. O que são polímeros, tá? Os polímeros eles são elementos, são materiais que são feitos de componentes químicos, e as suas composições moleculares eles são segmentos repetidos, tá? Eu vou mostrar ali umas cadeiazinhas, eu acho que eu deixei uma separada aqui para mostrar isso aqui para vocês. Eles podem ser de origens naturais ou artificiais, tá? Então, as de origem natural, látex e amido, e os sintéticos são geralmente derivados de processos petroquímicos, tá? Ou seja, petróleo. Vamos lá. Vamos lá. Os naturais, tá? São os polissacarídeos. O pessoal que está aí mais próximo do ensino médio vai lembrar disso mais ou menos, tá? Pode ser a celulose, pode ser o amido e pode ser o glicogênio, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, são camadas repetidas, são segmentos moleculares repetidos? Então, tem esse segmento aqui, ó, ele vai repetir, tá? E ele vai fazer essa composição. A celulose também tem sua composição aqui, muito bem colocada. Bom, vamos lá. A gente começar a tentar fechar isso nos materiais que a gente mais usa. Então, nós temos os polímeros termoplásticos, tá? São aqueles capazes de amolecer quando enrijecidos, tá? Eles podem ser moldados posteriormente, né? E depois eles vão ser resfriados, tá bom? Quando eles perdem a temperatura, eles enrijecem e não perdem as suas propriedades no processo. E os termoplásticos, eles são recicláveis, tá? As suas reversões, as suas alterações, tá? Elas são alterações físicas e não químicas. Então, assim, ele perde a sua estrutura física, mas ele não perde a sua estrutura química,
tá bom? Então, entre os termoplásticos mais utilizados, a gente tem o polietileno, o acetato de ponivilina, polipropileno e o cloreto de polivinila, tá? Gente, vou explicar eles direitinho um a um o que que é, tá? Então, os termofixos, tá? São aqueles que têm reação química reversível entre as materiais entre as moléculas do material, ou seja, depois que eles forem moldados e curados, ou seja, eu vou aquecer, ele vai ser moldado, ele vai perder a sua temperatura, ou seja, ser curado, eles vão ser duros, e eles vão ser quebradiços, eles vão quebrar, eles não vão ser moldados, tá bom? Eles não podem ser aquecidos e não podem ser moldados outra vez, tá? Então, eu tenho poliuretano, eu tenho poliéster, a resina epóxi e as melaminas. Beleza? Vamos lá. E eu tenho, por fim, os elastômeros, tá? Eles são elásticos e são mais conhecidos como as borrachas sintéticas, tá? O neoprene é um dele, tá? O politetrafluetileno é outro, que é o Teflon, que a gente usa nas panelas, tá? Certo? Vamos, opa, Leon, aqui. Polímeros artificiais. Lembra que eu falei para vocês lá dos polímeros naturais? Agora a gente tem os polímeros artificiais. Eles são todos do processamento da nafta, tá? E passa por um processo de polimerização, ou seja, eu vou pegar os monômeros em cadeia. Lembra que eu falei para vocês que eram segmentos repetidos? Cada segmento a gente chama de monômero, e aí eu vou repetir essas aplicações. Isso aqui não é estrutura molecular, tá, gente? Então aqui eu tenho o polietileno, por exemplo. Brinquedos, garrafas, cortinas, sacolas, canos, fios, isolamento e recipiente. Polipropileno, tá? Vou utilizar onde? Para-choques, cordas, capacetes, seringas de injeção e painéis de automóvel. O poliestireno, que é o isopor, feito em pratos, xícaras, seringas e materiais de laboratório. O PVC, né? Policloreto de vinila. Tubulações, discos de vinil. A galera da minha idade aí vai saber o que é disco de vinil. Pisos, eu tenho piso vinílico, tá? Capas de chuvas e mangueiras. O Teflon, tá? Revestimento antiaderente de panelas, frigideiras, ele é isolante elétrico, tá? Eu posso ter a utilização disso em estruturas metálicas, válvulas, registros, engrenagens, mancais e gachetas, tudo isso dentro de elementos mecânicos, tá bom? E eu tenho PVA, tá? Que é o poliacetato de vinila, que a gente vai utilizar isso na fabricação de tintas, gomas de mascar e adesivos, tá? Então a gente mastiga um plástico, tá? Eu adoro mastigar chiclete. Vamos lá, vamos para tipos de aplicações, certo? Então a gente tem o cloreto de ponivilina, ou o famoso PVC, certo? Tubulações de PVC, forros e acabamentos também pode ser em PVC, esquadrias e alguns EPIs, tá? EPI, para quem não está familiarizado, é equipamento de proteção individual, tá? Proteção de segurança do trabalho, tá? Então, eu tenho aqui os tubos de PVC, que a gente usa bastante na construção. Aqui o famosinho forro de PVC, que é ruimzinho, mas quebra um galho, né? Hoje em dia, tá muito bacana a variedade de acabamento que o forro de PVC tem, tá? Eu queimei minha língua uma vez, um amigo meu falou assim, mas tinha um forro de PVC aqui em casa. Eu falei, você não fez isso, cara, vamos fazer Aí eu cheguei lá e teve um acabamento bem legalzinho. E a gente tem as esquadrias também em PVC, que é bastante utilizado nesses novos empreendimentos aí, tá bom? Polipropileno, tá? Ele é feito alguns aparelhos de iluminação, tá? Ele tem uma superfície muito brilhosa, ele é muito resistente ao calor, tá? E eu vou utilizar o polipropileno em algumas conexões, tá? Como essa aqui, por exemplo. Assentos sanitários também, alguns modelos são de polipropileno, tá? Quando são aqueles assentos um pouco mais duros, né, desconfortáveis, e alguns desses outros elementos é o tal do polipropileno, beleza? Vamos lá. Polietileno. Polietileno eu vou utilizar em proteção de materiais, tá? Geralmente
uma proteção em tubulações de cobre, por exemplo, então tubulações de água quente, geralmente quando não é feito com tubulações PPR ou tubulações PP, que são outros tipos de polímeros que são resistentes a calor, a gente tem que fazer a tubulação de cobre e utilizar esse polietileno em uma dica importante aqui, interessante para vocês, hoje em dia utiliza-se cada vez menos o cobre, tá? Então tá muito difícil ter liga de cobre decente. Então, os copos estão vindo muito ruins, tá? E a gente tem o poliestireno expandido, que é o EPS, o famoso isopor, tá? Ele é muito leve, ele é muito interessante para fazer isolamento. Aqui tem uma aplicação que o pessoal faz aqui de revestimento para garantir esse isolamento térmico e acústico, tá? Em lajes também o pessoal está substituindo os tijolos de cerâmica, por exemplo, fazer uma laje, né? Os bloquinhos por blocos de isopor. Então, há muito cuidado em relação a tubulações também que vão passar por ele, tá? Mas é um material que está cada vez sendo mais utilizado, embora eu tenha muitas ressalvas em utilização em excesso de isopor, porque o isopor em todas as etapas é um material de muito pouca sustentabilidade. A única parte positiva é que o isopor pode ser muito bem reciclado, tá? A gente ainda tem o nylon, tá? O nylon para os pescadores de plantão não serve só para fazer linha, tá? Eu vou fazer pequenas peças. Eu tenho fechaduras de nylon, maçanetas, dobradiças e as buchas que a gente mais utiliza aqui na colocação de móveis e decorações são buchas de nylon, tá bom? Tem também aqui o fiberglass, que é um polímero reforçado que ele vai ter fibras de vidro, tá? Eu vou utilizar ele para estruturas, principalmente para vedação, paredes, piscinas, reservatórios, telhados e decorações, tá? O fiberglass ele não necessariamente é transparente. Eu coloquei uma imagem aqui só para vocês verem que ele pode ser transparente também, tá? Vamos lá. Acrílico, tá? Muito utilizado. É o polimetacrilato de metila. Tem os nomes físicos, que é as coisas lindas de Deus, né? O acrílico ele é muito semelhante ao vidro, ele é semelhante ao vidro, tá? E geralmente a gente vê a utilização de acrílico em domos e clarabóias. Tem muita gente que usa acrílico para coberturas, mas não inteiras, mas não é muito recomendado, tá? O preço é elevado, a sua resistência não é sua resistência não é tão boa assim, tá? Desculpa, gente, eu já tô perdendo minha voz, peraí. Eu tenho, então, a, o epóxi, tá? O epóxi é um polímero, tá? É a resina epoxídica, certo? Ele serve para isolamento, ele serve para aderência, ele serve para resistência à abrasão, tá? Eu tenho, por exemplo, pinturas especiais, certo? Como é a imagem aqui, ó, essas pinturas em epóxi, há um tempinho atrás estava uma moda muito grande do pessoal fazer revestimento de epóxi em piso, com desenhos e tudo mais, prega pra caramba também. Mas enfim, ele tem uma questão de resistência à abrasão muito boa, é impermeável, tá? São materiais assim muito interessantes, tá bom? E também tem os adesivos epóxi, tá? Que são muito bons. Eu posso fazer conexões metal com concreto, por exemplo, utilizando epóxi. É muito bom, tá? A gente, como é que chama aquela... O famoso Durepox, tá? Quem nunca emendou o filtro de barro da avó com Durepox, certo? É uma resina epóxi, tá? Usa em piscina também, tá, Gilson? Exatamente. Justamente por ele ser bastante impermeável, tá? Piscinas, áreas úmidas, residenciais, tá? Vamos lá. Poliuretano, o famoso PU, tá? Ele serve para isolamento. Isso, rejunte também, Mariana. O rejunte também, o epóxi, o PU também é utilizado em algumas áreas específicas de rejunte, tá?
Tem, tem uns carros aí, gente. Tem uns carros aí que, ó, se passar perto do lago, o peixe tudo pula, de tanta massa que tem, né? É bem isso. Então, ó, eu tenho três tipos de, de poliuretano, tá? Eu tenho a espuma rígida de baixa densidade, eu tenho a espuma flexível, tá? Que é essa aqui, geralmente é utilizada para fazer isolamento térmico e acústico, tá? E eu tenho ele líquido, certo? Que a gente faz aplicação geralmente em rejuntes. Tem um pessoal que eu conheço aqui que usa bastante PU, por exemplo, para fazer acabamento em calhas, tá? Calhas e rufos, certo? Para fazer rejuntes, para fechar algumas trincas e tudo mais, tá bom? E aí tem o policarbonato, PC, tá? Que ele é de baixíssima densidade, é um material muito leve, ele pode ser transparente, tá? É, é muito ruim de trabalhar, tem que saber muito bem trabalhar, porque depois que seca e você não faz o acabamento, eu fui mexer no meu banheiro aqui, fiz a lampança, não vou mostrar a foto não, que é feio. Mas, enfim, ah, o policarbonato ele tem uma alta resistência a impacto, ou seja, ele pode ser colocado em coberturas, por exemplo, e ele tem um excelente potencial de reciclagem. Então, assim, quando eu estou pensando em fazer uma cobertura transparente, eu vou utilizar o policarbonato. Então, se vocês verem, por exemplo, um todo, um pergolado que tem uma cobertura em cima, o primeiro pergolado em si já é brega, com a cobertura em cima é pior ainda. E você tem uma cobertura, geralmente o pessoal vai colocar esse policarbonato, tá? Colocar acrílico é muito complicado, porque a limpeza do acrílico é muito difícil. Mas o policarbonato é muito leve. Ele é um pouco mais caro, mas ele é muito mais leve, tá? Então, se você vê uma cobertura que ela tem uma determinada cor específica, um azul, um verdinho, que tem tipo como se fosse uns tubinhos dentro, né? Não são tubinhos, são esses espaços aqui. E o legal é que ele é flexível, ele pode ser curvo, né? Então é muito interessante esse elemento, tá? E aí, gente, vamos lá. Então, ó, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, vocês podem responder, tá? Quais desses materiais que eu apresentei para vocês aqui, vocês identificaram ou sabiam que era um polímero? Algum deles? Que eu acredito que grande parte de vocês conhecia grande parte desses materiais. É o epóxi, né? Ah, o Duralex é vidro, Diane, é vidro, tá? É, deixa eu emendar a pergunta e vocês vão respondente, tá? Respondendo, tá? Nossa, desculpa, eu, eu respondi errado, o chat foi lá para cima, esquece que eu falei, tá? Olha, isso. Vamos lá. É, os vídeos que eu apresentei aqui, vocês já viram eles antes, tá? E aí a pergunta que eu faço para vocês, eu já dei uma palhinha sobre a minha opinião em relação a isso. A utilização do vidro, eles têm sido muito banalizados ultimamente, tá? Banalizado no sentido do seguinte, né? Antigamente, alguns anos atrás, a gente via aquelas esquadrias de madeira, de ferro, de alumínio, né? Que tinha sua janelinha de vidro. Hoje, nas construções mais novas, se usa muito blindex, né? Muito vidro temperado, justamente por ser muito mais barato, né? Então, eu acredito que tudo agora é vidro. É isso, Sueli. Eu acho que é muito complicado. A gente precisa tomar muito cuidado nesses quesitos. Entendimento, até o senso crítico. Muro de vidro é febre em tudo quanto é lugar, Carol. Eu não sei de onde que você é, Carol, mas aqui em Londrina, por exemplo, Londrina, Maringá, Rolândia, Cambé, Porã, Ponta Grossa, os lugares que eu conheço, assim, é mania, né? É, assim, é muito complicado, né? É interessante manter transparência em muros? Eu acho que sim, tá? Ah, com certeza.
Mas assim, é um material muito complicado. A gente precisa entender muito bem a sua aplicação, seus pontos positivos, seus pontos negativos, tá bom? Eu acho que se vocês tiverem perguntas, vocês. Moda é sempre passageiro, né? Se tiverem algumas perguntas, eu acho que a gente tem uns 2 minutinhos para responder, né, professor Renan? Caso contrário, pessoal, forem aparecendo perguntas, tá? Podem mandar aqui no chat, podem levantar a Isso. mão para liberar o microfone também, se quiserem. Ô, Renan, eu achei aquela obra que eu falei no Canadá lá, te mandei o link, tá? Para você passar para os alunos depois. Tá, eu vou compartilhar. Sim, André, o vidro é muito mais barato que a grade, tá? Muito mais barato, com certeza. Por isso que se usa muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Atividade um, deixa eu lembrar qual é a atividade um. Não é o mapa, né? Deixa eu ver aqui, não, não é o mapa, não. Tá. Se eu não me engano, é novas tecnologias de construção, né? Vou abrir aqui para ver. Isso, novas tecnologias em sistemas Isso. construtivos metálicos. Eu acho que você pode começar procurando diretamente assim, ó, quais são as novas tecnologias em sistemas construtivos metálicos ou de qualquer outro material que seja. É, não lembro se eu tinha deixado específico só o metal, mas a base de pesquisa vai ser a mesma, tá? Eu acho que dá para fazer essa pesquisa em materiais. Vocês podem descrever fazer uma comparação, enfim. Eu preciso até abrir aqui como é que tá essa atividade para não falar groselha para vocês. Ô, Beatriz, pode ser sim, tá? Pode ser sim construção, não tem problema, tá? Se você tiver uma construção que você tiver próximo, é até melhor de acompanhar, tá bom? É um pergolado na área externa, com a melhor opção de teto e que seja resistente ao calor. Ó, basicamente é o seguinte, tá, Mariana? Pergolado não tem teto, não tem cobertura. A ideia do pergolado não é ter cobertura, tá bom? Mas caso seja necessário fazer uma cobertura, que seja de policarbonato, tá? E de preferência verde, tá bom? Que é a incidência solar de absorção e temperatura dos tanto película de vidro quanto policarbonato verde é muito mais satisfatório, tá? Deixa eu ver aqui. Aproveitando o gancho do mapa aqui, Aham, pessoal, o Let's Talk de vocês já está agendado para o dia 25, tá? Então vai ser dia 25/8 às 19 horas. Se tiver alguma alteração, eu aviso vocês, mas até então está confirmado essa data, né, professor? é isso aí. Vocês Eu podem aviso trazer também por dúvidas. comunicado. Que seria isso o Let's Talk ou alguma outra coisa que foi comentada? Do dia 25, Let's Talk. A live tira dúvidas, onde vocês podem tirar dúvidas referente à atividade mapa. Então vai ser um momento mais descontraído só para falar da atividade. Se você tiver dúvida, participa da live, tire suas dúvidas. O Henrique aqui, ó, qualquer construção, tá, Henrique? Qualquer construção, tá? Beatriz, ainda vai acontecer, tá? Então vai ficar disponível no estúdio o link. Pessoal, vou analisar, porque a gente tem que compatibilizar também com a agenda do professor, com a minha agenda. A gente vê o que a gente pode fazer, tá? Mas até então permanece nessa data e a gente conversa depois, né, professor, para ver se tem alguma possibilidade da gente alterar. É isso aí. Fechou então, pessoal? Obrigado, professor. Até mais, Valeu, pessoal. obrigado, professor Renan. Obrigado, gente. Um abraço para vocês, tá? Boa semana aí. Até quarta-feira a gente se vê de novo. Até mais. Tchau, tchau.